Olá, continuando então nosso estudo sobre os acidentes com animais peçonhentos, a gente vai falar um pouquinho agora sobre acidentes com abelhas, tá? As reações que são causadas por picada de abelha, elas vão variar de acordo com cada indivíduo, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, também vai variar de acordo com o local da picada, faixa etária da pessoa, né, o peso corporal, são vários fatores e principalmente o número de picadas de abelha, né? Então, lidar com uma picada é uma coisa, lidar com 100 ou 200 picadas de abelha é outra coisa bem diferente. Tá? É, lembrando então, né, que a pessoa também ela pode ter uma reação alérgica mais forte ou mais fraca, de acordo com o próprio organismo dela, de acordo com se ela já foi picada por abelhas anteriormente, em teoria, ela vai ter uma reação cada vez mais grave, cada vez que essas picadas, né, acontecerem, ela vai ter já uma resposta inflamatória muito maior. Né? As manifestações elas podem ser do tipo alérgico, né? Mesmo que aconteça só uma picada, se a pessoa tiver alergia, ela pode evoluir inclusive chegando, né, ao choque, e também pode ser do tipo tóxico, que acontece quando tem múltiplas picadas. Tá? Lembrando que mais para o final da aula a gente vai lembrar vocês e falar do jeito certo de remover, né, um ferrão de uma abelha, porque se a gente pegar uma pinça e puxar, a gente vai estar injetando mais veneno ainda lá dentro, e tem que ser removido esse ferrão o quanto antes. Tá? Então tem um jeito certo de fazer, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Normalmente, então, após uma ferroada, a gente tem uma dor bem aguda no local da ferroada, e vai desaparecer espontaneamente em alguns minutos. Isso é o esperado. Né? Isso vai deixar uma vermelhidão no local, pode fazer coceira, inchaço, que pode ficar por algumas horas ou até alguns dias, dependendo da pessoa. Tá? A intensidade, então, dessa reação, ela vai causar, né, uma reação muito maior se a gente tiver múltiplas picadas. Né? Então, aí tem que ficar atento, porque quando você sofreu múltiplas picadas de abelha, nas próximas você vai provavelmente ter uma reação muito mais forte, como eu já tinha dito. Caso de múltiplas picadas, pode acontecer manifestações no corpo todo, manifestações sistêmicas, né? Por causa de grande quantidade de veneno que é inoculado. Lembrando que as abelhas, então, são consideradas animais peçonhentos porque elas têm, né, essa produção de veneno e elas têm os ferrões para inocular o veneno dentro das pessoas, para afastar as pessoas, né, lá, né, do seu habitat. Tá? Nesse caso, então, aí, se a pessoa tiver múltiplas ferroadas, ela pode apresentar irritação e ardência na pele, vermelhidão, calor generalizado, né, alterações na pele, como pápulas, urticária, e pode evoluir como um choque. Né? Ela pode evoluir com um choque anafilático, né? Então a pressão arterial começar a cair, apresentar taquicardia para tentar compensar essa pressão arterial baixa, dor de cabeça, náusea, vômito. O paciente pode apresentar cólica abdominal, broncoespasmo, né? Que é quando a parte respiratória começa a diminuir e fechar. Se você já assistiu aquele filme Meu Primeiro Amor, você lembra, né, que naquele filme Macaulay Culkin morre após ser picado por algumas abelhas porque ele era extremamente alérgico, né? Então ele teve aí uma reação anafilática e broncoespasmo, então ele estava com falta de ar na hora que ele morreu. E aí isso aí, claro que é uma emergência porque pode chegar, né, a um caso de choque, pode evoluir com uma insuficiência respiratória aguda que vai levar a uma insuficiência cardíaca, né, vai levar a uma parada cardiorrespiratória e o paciente aí, se não for atendido imediatamente, vai morrer. Tá? Além disso, a toxina, né, o veneno que foi inoculado, ele pode ser tão forte, né, dependendo do número de picadas e ferroadas que a pessoa levou, que isso pode causar uma insuficiência renal aguda. Né? Então, nesse caso, o atendimento hospitalar é emergencial, se forem múltiplas picadas. Se for uma picada só vai ser uma emergência caso a pessoa seja alérgica, né? Tenha uma alergia mais forte. As manifestações alérgicas locais são caracterizadas por inchaço, que também persiste por alguns dias, como a gente já tinha mencionado. As reações alérgicas, né, no corpo todo, elas vão variar, então, desde urticária generalizada, né, aquela coceira, aquele prurido no corpo todo, até mal-estar e pode chegar, como eu já disse, até um quadro anafilático, quando a pessoa tenha edema de glota, tenha dificuldade para respirar, broncoespasmo, né, um choque anafilático, queda brusca da pressão arterial e aí um colapso do corpo todo, né, com o quadro anafilático se estabelecendo, com perda da consciência, incontinência urinária, fecal, né, nível de consciência rebaixamento, e aí o paciente vai apresentar cianose, parada cardíaca e óbito. Né? O ferrão das abelhas ele tem um papel essencial para a própria defesa das abelhas, né? As vespas também. As abelhas geralmente elas formam sociedades onde ela tem apenas uma rainha, vários zangões e operárias, e são eles que fazem essas picadas. Então, quando elas sentem que o seu habitat, ali, a sua casa, está sendo
colocada em risco, elas defendem a casa e acho que você já sabe, mas as abelhas depois de picar a pessoa, elas acabam morrendo, né? Porque o ferrão fica preso na pele da pessoa e acaba quando elas saem, elas desprendem uma parte do abdômen dela, do intestino delas, então elas acabam morrendo nisso. Por isso que a picada das abelhas já acontece simplesmente quando elas se sentem ameaçadas, porque elas não vão ficar morrendo à toa também, né? Como elas perdem então esse ferrão, quando elas picam, elas acabam morrendo em seguida. O próprio ferrão tem uma musculatura própria, ele continua injetando veneno mesmo depois que a abelha foi removida, por isso que é importante então você está removendo esse ferrão o quanto antes. Quando as primeiras abelhas atacam, elas liberam então os feromônios que vão incitar as demais abelhas a atacar aquele alvo. Né? Por isso que o ideal é sempre a gente se manter longe, né, do local onde as abelhas estão, a não ser que a gente já esteja com um preparo, né, com uma paramentação adequada, uma roupa certinha. Né? É, no caso do acidente que foi provocado por múltiplas picadas, né, é preciso levar o acidentado o mais rápido possível para o hospital, acho que você já entendeu essa parte, porque realmente pode evoluir com choque anafilático e óbito. Né? Então, múltiplas picadas tem que ir para o hospital. Se for possível levar uma ou duas abelhas só para que seja identificado, mas também se não der para fazer, vai, picada de abelha, vai ser feito vários medicamentos que vão colaborar. Para remover esse ferrão, tem que ser feita uma raspagem, né, usando uma lâmina. Então, vai ser passado alguma coisa, né, uma lâmina, alguma coisa, pode ser até uma faca mesmo que seja mais ou menos afiada, meio de lado para que você possa remover o ferrão. Não pode usar pinça porque quando você pinça, você injeta mais veneno ainda dentro do corpo da pessoa. Eu vou procurar ver se encontro algum vídeo legal que mostre para vocês aí a remoção da picada de abelha e eu coloco como um anexo dessa aula para vocês poderem saber, né, o que fazer. Como que a gente pode prevenir, né, picadas por abelha? Remover as colônias de abelhas, né, quando elas estão em lugares públicos, né? Então, se no parque, se na praça, se na minha casa eu tenho ali, né, um ninho de abelha, eu vou procurar alguém que possa me ajudar. Muitas vezes os próprios bombeiros fazem esse serviço para que seja removido essas abelhas sem que causem danos para a população. Isso fica mais fácil usando fumaça, né? Geralmente quem vai remover joga fumaça, porque isso faz com que as abelhas fiquem apavoradas, elas enchem a barriga delas de mel e elas ficam um pouco mais calmas. Também aqui o texto usado de referência, que é o material do Ministério da Saúde, traz que no horário do final da tarde e início da noite, as abelhas estão um pouco mais calmas, também um horário melhor para poder fazer essa remoção. Né? Evitar sempre que possível se aproximar das colmeias, né, das abelhas, principalmente aquelas abelhas que são africanizadas, elas são extremamente agressivas, extremamente violentas. Né? Então, se for necessário fazer algum trabalho com as abelhas, claro que a pessoa vai estar utilizando toda aquela paramentação, né? Macacão, luva, máscara, bota, e tem o fumigador, que é aquele que vai jogando fumaça para fazer com que as abelhas vão se acalmando. Tá? Evitar correr, né, no meio de um monte de abelhas, isso também é bem interessante e inteligente. Né? Não caminhar ali onde tem abelhas próximo, isso vai evitar também que você acabe despertando a fúria delas, elas, né, acabem picando você e morrendo. Perfumes, barulhos fortes, desodorantes ou próprio suor podem ser suficientes para fazer com que as abelhas se tornem um pouco mais agressivas. Roupas escuras também tornam elas, em geral, mais agressivas e podem incitar algum tipo de ataque. Sons de motores, né, aparelhos de jardinagem, fazem uma irritação muito grande nas abelhas e isso pode fazer com que elas também acabem atacando. Né? E no campo, quem for trabalhar, né, com o arado, fazendo algum barulho, né, com trator, alguma coisa assim que não seja fechado numa cabine, também tem que ficar esperto, porque senão, se tiver algum enxame de abelha próximo, ele pode acabar atacando, tá certo? Então essas são as principais orientações para a gente evitar acidentes com abelhas, né, que não são tão comuns, mas como a gente disse, pessoas alérgicas podem facilmente morrer por poucas picadas de abelha ou até mesmo uma pode desencadear, né, um choque anafilático, tá certo? Se ficou alguma dúvida, peço que você mande uma mensagem para que a gente possa estar conversando e esclarecendo. Até mais!